Uma reunião do ano. Nós podemos gravar, Fabiano? Claro, por favor. Tá. Então, nós vamos dar início à nossa última reunião e nós temos o prazer de, para encerrar o ano nosso, depois de dezenas de reuniões científicas, com a colaboração de inúmeros professores de todo o país. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Fabiano, ele é nefrologista da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, nefropatologia, membro do Comitê Cardiorrenal da SBN, membro do Centro de Pesquisa do Rim, também da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e residência de nefrologia aqui no Hospital de Base FAMERP São José do Rio Preto. Nós estamos com uma plateia seleta e extremamente qualificada, distribuída pelo país todo, a qual eu agradeço a presença aqui na nossa reunião e dizer que, como o Edson da Creatinina diz, o Fabiano é um nefrostar em ascensão, né? Então, ele já era bem ousado aqui na nossa residência, mas ele decolou bastante, está bem atualizado e o tratamento das glomerulopatias, sem dúvida nenhuma, foi, dentro da nefrologia, o que mais avanço terapêutico teve, de dezenas de propostas e vários estudos em andamento, muitos deles nós estamos fazendo aqui em São José do Rio Preto também. E então, tenho certeza que ele vai nos conseguir resumir e brindar com com essa terapêutica nova, desafiadora, que coloca a nefrologia em outro patamar. Muito obrigado, Fabiano, em nome aqui de toda a disciplina, em nome da doutora Maria Alice também, que não está aqui presente, que ela tem 2 filhos se formando, né? Então, tem toda a justificativa. Pode... Obrigado, doutor Horácio, demais professores aí, sempre um prazer participar de qualquer atividade aqui daí da residência de Rio Preto, onde eu tenho muito orgulho de ter feito a minha formação. Agradeço também a oportunidade de estar mais uma vez podendo ministrar uma aula. Bom, vou falar um pouquinho sobre, como o doutor Horácio já antecipou, talvez um dos assuntos aí em maior ascensão em termos de publicações, novas drogas, novos trials, que é o tratamento das glomerulopatias. E a prova disso é a crescente número de publicação de guidelines, né? Então, em 2021 teve um guideline do CADIGO de glomerulonefrites, e desde então têm sendo publicados guidelines de glomerulopatias até em específico, né? Então, a gente teve no ano passado guideline de nefrite lúpica, guideline de vasculite, e tá para ser publicado o CADIGO de IgA, né? A prévia dele, a consulta pública foi lançada esse ano, mas quando a gente vê o draft dele, ele já vem até meio desatualizado frente a outras drogas aí que estão aí no escopo aí do tratamento da IgA. Então é um assunto sempre muito bacana de estudar e é muito importante que a gente sempre fique atualizado. Então vou passar um pouquinho por todas as glomerulopatias, focando no que é mais importante em termos de tratamento e principalmente o que tem de novo. Então, em relação à glomerulonefrite membranosa, é muito importante a gente definir o tratamento baseado no risco, né? Então, sempre que a gente tem esse paciente, conseguir classificá-lo como alto, médio, baixo, médio, alto e muito alto risco, vai facilitar a nossa decisão terapêutica. Casos aí de baixo risco tem uma grande chance de remissão espontânea, nem vai precisar de uma terapêutica imunossupressora. Ao passo que casos de muito alto risco, a gente nem espera para começar a terapêutica. Então, primeira mensagem, classifique o risco de evolução da membranose do seu paciente. Uma coisa nova também é saber que existem antígenos-alvo, né? E até pouco tempo a gente conhecia basicamente dois, né? O PLA2R e a trombospondina. O PLA2R aí, inclusive, de utilidade clínica para avaliação de resposta ao tratamento, remissão de doença pós-transplante. E hoje, sempre que possível, se você tiver um centro que consegue avaliar esses outros antígenos da membranosa, a gente consegue, por exemplo, ter uma associação dessa doença com alguma causa secundária que, em tese, nem iria te indicar um tratamento e você estaria aí procurando uma causa que justifique a membranose do seu paciente. Hoje a gente tem o SEMA, o NIL1, o NCAM, então é interessante a gente conhecer também esses antígenos. Em relação ao tratamento, né, o próprio Cadigo fala
que a membranosa é a doença, é dentre as glomerulopatias, aquela de maior risco, né, para fenômenos trombóticos. Então, aquele paciente que tem uma albumina muito baixa, geralmente níveis abaixo de 2 de albumina sérica, geralmente é um paciente aí que merece anticoagulação. O risco de trombose em pacientes com membranosa é muito grande. Existem outras glomerulopatias que também dão hipoalbuminemia muito significativa, mas em especial a membranosa merece essa questão de anticoagulação. E em relação aos trials, né, a gente tem aí tratamentos clássicos, talvez o tratamento mais clássico de todos aí é o esquema de Ponticelli, de associação aí de ciclofosfamida com corticoide. Depois veio a publicação do Catran, fazendo também tratamento usando inibidores de calcineurina, em especial aí a ciclosporina, e mais recentemente os trabalhos aí que vem usando o rituximab como arma terapêutica. Então, como eu falei, essa é uma publicação do JBN do ano passado. Classificar o paciente em relação ao risco vai definir qual o tratamento que você vai escolher para o seu paciente, né? Então, aquele paciente de muito alto risco, ele vai precisar de ciclofosfamida, e aqueles pacientes de alto risco, aí a gente vai poder escolher entre 3 esquemas principais aí: o esquema com ciclofosfamida, o esquema com inibidor de calcineurina, lembrando que pacientes com disfunção renal talvez não seja o melhor esquema pela nefrotoxicidade, e cada vez mais aí podendo se usar o rituximab, né? Então esse é o estudo Mentor, um dos primeiros aí importantes que trouxe o rituximab como uma opção terapêutica aí na nefropatia, na glomerulonefrite membranosa. Então, quando comparado ao esquema com ciclosporina, ele foi superior, né? Então esse foi um trial aí marcante, publicado há alguns anos aí no New England. Mas quando a gente, por exemplo, compara o rituximab versus o tratamento padrão aí com ciclofosfamida e corticoide, a gente já não viu tantas diferenças nessa publicação aí de 2021 do Recycle, né? Como eu falei, a escolha pelo tratamento ela vai depender da gravidade do paciente, e é muito interessante se avaliar essa resposta baseado, se possível, se tiver disponível, na dosagem do PLA2R, porque ele inclusive vai te orientar se teve queda, se não teve queda, você pode fazer um switch do tratamento, se fez rituximab, você troca para ciclofosfamida e vice-versa, e ele logicamente é um marcador de resposta terapêutica. E mais recentemente, nesse trabalho publicado esse ano, mostrando uma abordagem que hoje vem sendo muito falada também na nefrite lúpica, né? Que é um tratamento que a gente chamaria aí de multitarget. Parece que quando a gente faz Ritux mais ciclofosfamida mais corticoide em baixa dose, essa é uma vantagem desse esquema aí multitarget, de você dar menos corticoide para o paciente, você consegue aí níveis de remissão completa e baixos efeitos adversos quando a gente compara aí com os esquemas padrões aí de rituximab isolado ou ciclofosfamida associada a corticoide em alta dose. Então, talvez essa seja uma abordagem promissora aí para novas pesquisas, a questão da abordagem multitarget. Em relação às novas drogas, em relação à terapia biológica, né, a gente tem o felzartamab, que é um anti-CD38, que vem sendo estudado em IgA e também sendo estudado em membranosa. Existe essa análise desse estudo aí, que é o M-Place, que ainda está para ser publicado. O primeiro trabalho foi um trabalho de segurança e eficácia e se mostrou seguro e eficaz. Talvez essa seja a próxima droga aí no portfólio para a gente também tratar membranosa. Em relação às podostopatias, não mudou muito em termos assim de tratamento. Síndrome nefrótica em criança, a primeira escolha sempre ainda acaba sendo o corticoide. Lembrando que a retirada muito rápida do corticoide está associada a maiores taxas aí de recorrência da doença. Mas o que a gente hoje tem que empregar sempre é pensar em estudo genético, né? Aquela criança que faz uma síndrome nefrótica talvez antes dos 2 anos de idade, recorrências frequências, ausência de resposta ao corticoide. Hoje, cada vez mais, a gente tem que solicitar estudo genético. Talvez seja também um dos grandes avanços que a gente pode falar aí dentro da nefrologia, a maior disponibilidade de testes genéticos, né? Quando não há resposta, né, na síndrome nefrótica de criança ao corticoide, inibidores de calcineurina entram aí como uma possibilidade terapêutica junto com o ciclofosfamida. De novidade, foi publicado também o ano passado, né? Esses casos de síndrome nefrótica aí em criança, a presença em numa porcentagem aí de mais de 70% dos casos, da presença aí desses anticorpos antinefrina, colocando aí como talvez a etiologia dessas podostopatias em crianças,
conseguir determinar esse anticorpo positivo, faz com que a gente, por exemplo, poupe corticoide, trate esse caso mais como uma glomerulopatia genética, evite uma exposição prolongada e, consequentemente, os efeitos colaterais aí de corticoterapia. Na doença de lesões mínimas nos adultos, também poucas novidades, né? A questão do glicocorticoide em primeira opção, e para aqueles casos onde não há resposta, ciclofosfamida e cada vez mais uso do rituximab. Quando a gente fala, então, agora de GESF, né, a nossa outra podostopatia, sempre importante dividir o paciente nas três ou quatro, né, principais causas de GESF, né? Então, o paciente que pode ter uma GESF genética, pacientes com GESF secundária, as GESFs primárias, que é aquele paciente que tem síndrome nefrótica, geralmente níveis aí de proteinúria na faixa nefrótica, e os pacientes que têm uma GESF de causa indeterminada, onde não existe, em teoria, uma certeza da presença do fator circulante, e esses pacientes acabam tendo níveis de proteinúria subnefróticos. Conhecer isso é fundamental. Saber se eu tenho uma GESF secundária vai me permitir tratar a causa, isso pode ser COVID induzida por medicamentos, parvovírus B19, nefropatia do HIV. Saber que existe uma causa genética vai me poupar corticoide e imunossupressão nesses casos. E se a gente excluir isso, a gente ficaria então com as possíveis causas primárias. E entender também as subformas da GESF, né? Então a gente tem a de significado indeterminado, a perilar, celular, tip lesion, e hoje cada vez mais essa forma aí de GESF colapsante, que está sendo vista como uma entidade separada até mesmo da GESF normal, por uma evolução mais rápida, por um perfil de pacientes mais específicos, pela sua grande associação aí provavelmente com o gene com mutação do gene da apolipoproteína 1. Então, entender que a GESF colapsante pode ser uma entidade separada acaba ajudando num manejo talvez mais agressivo aí desses pacientes, né? Então, essas aqui são diversas causas aí, tanto causas primárias quanto causas secundárias aí de GESF, e é interessante a gente tentar dividir essas doenças em relação a possíveis achados na biópsia, né? Então, pacientes aí que têm uma GESF primária vão ter uma lesão podocitária muito mais importante, ao passo que, por exemplo, aqueles pacientes que já têm um apagamento de podócitos bem mais brando, têm mais chance de ter aí uma GESF secundária. Em relação a estudos genéticos, isso também vem sendo muito falado, muitos dos pacientes que, na verdade, eram tratados até como GESFs primárias, quando se foi fazer estudo desses pacientes, esses são dois trabalhos aí recentes, especialmente esse segundo, viram que pode existir uma positividade em até 40% para genes aí para mutações do colágeno 4. Então aquela história aí que o Alpert tem aquela tríade que a gente vê nos livros, vê na prova de alteração visual, alteração auditiva e lesão renal, às vezes ela não vai aparecer. Você vai ter uma síndrome nefrótica que está sendo tratada como GESF, que não responde ao corticoide de maneira adequada. Se a gente puder fazer estudo genético, a gente vai se surpreender com a grande incidência de mutações aí em colágeno 4. Okay? Bom, em termos de tratamento, né? Saber se você está à frente de uma GESF primária ou essas outras formas vai te, inclusive, pensar se vale a pena iniciar corticoide já inicialmente, ou se, na verdade, o certo é tentar primeiro uma terapia nefroprotetora, inespecífica, como IECA e SGLT2. Como eu citei, cada vez mais vem surgindo essa questão de tentar fenotipar esse paciente com GESF para uma possível variante da apolipoproteína 1, porque inclusive já tem, num futuro bem próximo, tratamento, né? Inaxapalina vem para ser o tratamento dessa subforma de GESF com mutação no gene da apolipoproteína 1. Então, esse é um trabalho também do ano passado, né? Mostrando o efeito da inaxapalina nesse tipo de doença. E esse é um trabalho publicado no ano passado de manejo de podostopatia da Sociedade Europeia. Não vai mudar muita coisa, mostra que a primeira linha de tratamento imunossupressor, quando a gente opta por fazer, é o corticoide. Em casos aí refratários, acaba entrando o inibidor de calcineurina, ou a ciclosporina, ou o tacrolimus, né? E o que eu gostaria de dizer é que cada vez mais a gente tem visto, eu tenho alguns casos no consultório, atualmente duas pacientes jovens, GESs primárias, né? A princípio, comprovadas aí por microscopia eletrônica, onde essas pacientes, assim, não
tiveram resposta adequada nem ao corticoide e nem à tacrolimus, ciclosporina, e a gente está fazendo rituximab. Coincidentemente, essas duas começaram esse mês para a gente ver se tem alguma resposta. São poucos os trials, são poucos os trabalhos. Existe um trabalho italiano publicado recentemente de mais ou menos 38 casos aí de gestes refratárias ao corticoide inibidor de calcineurina, e eles conseguiram uma remissão aí de 60% com o uso do rituximab. Então, talvez seja uma droga aí que deva entrar cada vez mais aí para os nossos pacientes com GEST em casos aí refratários. E uma outra novidade terapêutica, a gente vai ouvir falar muito desses medicamentos também, que são os inibidores de endotelina, né? No caso aqui o sparsentan, trabalho publicado ano passado no New England, o estudo duplex, onde comparando o irbesartana, né, um bloqueador do receptor de anjo 2, com um antagonista duplo, né, de anjo 2 e endotelina, que é o sparsentan, a gente consegue ver nesse gráfico aí uma importante redução de proteinúria nos pacientes com GES quando foi usado esse medicamento aí, segmento aí por quase 2 anos. Então, essa droga aí, com certeza, pode ser aí mais um pilar aí no tratamento, não só das glomerulopatias, como doença renal crônica. Talvez é um quinto pilar, a gente puder assim dizer. Em relação à glomerulonefrite com padrão membrano proliferativo, né, que a gente sabe que ela é chamada de glomerulopatia do C3, né, não existe em teoria mais essa entidade membrano proliferativa. Quando a gente vê esse padrão membrano proliferativo na biópsia, a gente vai ver o que deposita de imunocomplexos. Se depositar C3 e mais alguma coisa, geralmente C3 e IgG, a gente vai estar à frente aí uma glomerulonefrite com padrão membrano proliferativo secundária aí a hepatite C, doenças autoimunes, neoplasias hematológicas. Mas quando há depósito predominante de C3, a gente está à frente a glomerulonefrite do C3, que tem inclusive uma outra subforma, que é a doença do depósito denso. Nesses casos, né, de glomerulonefrite mediada por imunocomplexos com predominância de C3 ou a glomerulopatia do C3, o tratamento mais importante que a gente ainda tem disponível é micfenolato como imunossupressor de primeira linha, né? Esses casos são realmente difíceis de responder. A chance de remissão com micfenolato, com corticoide, acaba sendo muito pequena, certo? A gente tem alguns casos aqui que, principalmente quando tem crescentes na biópsia, o tratamento disponível é ruim, ciclofosfamida responde pouco, o corticoide responde pouco. Quando a gente consegue micfenolato, acaba sendo uma alternativa, mas talvez a grande esperança para o tratamento dessas doenças, que são doenças do sistema complemento, são hoje as drogas que bloqueiam, né, o sistema complemento. Esses são resultados aí, né, preliminares aí dos resultados, é o modelo inicial aí de trabalho do estudo do Appier, que é o iptacopan para o tratamento dessas glomerulopatias do C3 e glomerulonefrite mediada por imunocomplexos, com predomínio também de complemento de C3 depositado. Então, talvez esse seja o melhor tratamento para essas doenças. Eu sei que existem alguns centros no Brasil que, inclusive, estão recrutando pacientes, não sei aí se em Rio Preto é um desses centros, mas talvez essa seja uma droga muito promissora a ser estudada, e quando a gente olha aí, já tem vários trials em andamento com drogas aí que vão bloquear o complemento, seja no fator D, seja no fator B, bloqueio do MASP, bloqueio diretamente do C3, especificamente para essa doença, para glomerulonefrite do C3 ou para membrana proliferativa com predomínio de imunocomplexos. Uma outra doença que envolve sistema complemento, essa super comentada, principalmente por conta aí do apelo da indústria farmacêutica, é a síndrome hemolítica urêmica atípica, também uma doença mediada pelo complemento, e hoje a gente tem aí duas drogas aí disponíveis para tratar, o eculizumab e uma droga de posologia muito melhor, aplicada a cada 8 semanas aí, que é o ravulizumab. Então, é uma droga já bem definida aí para o tratamento de CHU atípica. Na glomerulonefrite pós-infecciosa, parece que não tem grandes novidades, mas também como é uma droga também como é uma doença que bloqueia, que tem na sua fisiopatologia o sistema complemento envolvido, né, uma hiperativação, se a gente bloquear mesmo que a via final do sistema complemento, no caso aqui com o eculizumab, a gente pode ter uma resposta principalmente nesses casos pós-infecciosos mais graves. Então, é uma
possibilidade aí futura de tratamento. Chegamos talvez aí na doença que está sendo mais falada em termos de tratamento das glomerulopatias, que é a nefropatia por IgA. Talvez de longe a glomerulopatia mais comum do mundo e talvez por consequência disso, né, tantos trabalhos e tantas drogas novas sendo desenvolvidas aí para essa doença, né? O tratamento de suporte é fundamental para todo e qualquer paciente com nefropatia por IgA, e nisso a gente tem controle pressórico, bloqueio do sistema renina-angiotensina e hoje a gente não pode deixar de prescrever inibidores de SGLT2 para esse grupo de pacientes, quando a gente está pensando aí num tratamento de suporte, não necessariamente com imunossupressor. Em relação aos trials, né, nessa linha do tempo aí de nefropatia por IgA, a gente teve lá em 2015 o Stop AGI, que questionou o uso de corticoide, mostrando que não havia tanta diferença. Mas depois vieram aí dois trabalhos aí que mostraram o potencial do corticoide, que é o testing e o testing 2. O grande problema, né, do testing é que o testing ele usou uma alta dose de corticoide, induziu mais remissão nos pacientes, os pacientes reduziram proteinúria, só que o efeito colateral disso foi muito grande. E começaram a se questionar se valeria a pena dar tanto corticoide para pacientes com nefropatia por IgA. E depois veio o teste 2, né, onde o uso do corticoide agora foi minimizado e com a redução de dose de corticoide, e pelo CADIGO, a gente não deve passar aí 8 semanas de uso de corticoide em dose full aí para os pacientes com IgA. Depois disso, a gente precisa reduzir dose rápida de corticoide. Esse trabalho mostrou que se você der uma dose mais baixa, mas fazer, por exemplo, profilaxia para pneumocistose com Bactrim, acaba sendo uma opção. Contudo, no próprio CADIGO de glomerulonefrite, ele coloca aí um monte de situações onde a gente deve pensar muito bem se vale a pena dar corticoide. Diabetes associada, pacientes obesos, pacientes que têm infecção associada, doenças como cirrose, úlcera péptica em atividade, transtorno psiquiátrico, osteoporose. Então, se você vai optar por dar corticoide, tem que ser a menor dose, por pouco tempo, em casos bem selecionados e sempre fazendo profilaxia aí com Bactrim para pneumocistose. Então, corticoide virou meio aí o patinho feio do tratamento da nefropatia por IgA. E quando a gente passa a entender por que que a IgA acontece, e a gente tem aí esse modelo aí dos 4 hits, lá no intestino, a produção da IgA deficiente em galactose, a formação do anticorpo contra essa IgA deficiente em galactose, o terceiro hit, que é o imunocomplexo circulante, até a lesão específica no rim, ao entender toda essa fisiopatologia, a gente, teoricamente, pensou em desenvolver medicamentos mais específicos e, teoricamente, menos tóxicos do que o corticoide. Então, nesse modelo, né, de 4 hits, o primeiro hit ele é muito importante e ele acontece geralmente na mucosa das vias aéreas superiores, mas principalmente na mucosa intestinal, né? Então parece que a mucosa intestinal é um dos grandes vilões aí na nefropatia por IgA, que lá que por uma exposição a alimentos, infecções, alterações genéticas, alterações de microbiota, lá nas placas de Peyer, que parece que há a deflagração aí da produção dessa IgA deficiente em galactose e consequente formação aí de anticorpos. Então, nada faz mais sentido do que você, ao invés de dar um corticoide de ação sistêmica, ir lá diretamente no intestino, lá nas placas de Peyer, atuar. E isso é o objetivo aí do Nefecon, né, que é a budesonida de ação intestinal. Já foi publicado esse trabalho aí já há 2 anos, com resultados muito promissores, né, que é o NefGuard, mostrando que usar a budesonida de ação intestinal, você vai ter uma excelente resposta terapêutica com índice de eventos adversos muito pequenos. Então, no CADIGO novo de IgA, já vai sair essa como uma primeira opção quando você quer lá atuar diretamente na mucosa intestinal, diminuindo a produção de IgA deficiente em galactose e dos seus anticorpos. Em relação a terapias não específicas, também foi publicado, esse é um trabalho publicado no ano passado, mais uma vez do uso de antagonistas de endotelina. Então, novamente, o sparsentan como uma droga que é superior
ao IECA ou BRA isoladamente, em termos aí de redução de proteinúria. Então, mais uma vez, uma terapia inespecífica do ponto de vista de imunossupressão, né? Nefroproteção geral, com efeitos altamente positivos. E esse ano, né, há menos de 2 meses atrás, publicado aí no Kidney, foi publicado, foi apresentado no Americano de Nefrologia, né, um outro antagonista de endotelina, né, que é esse aqui, é o estudo Aplause, que é o atrasentan, que também mostrou resultados muito semelhantes em termos aí de redução de proteinúria e uma droga extremamente segura, né, em relação ao seu tratamento. Talvez o grande problema seria a retenção hídrica que esses medicamentos acabam ocorrendo, mas com uma dose menor mostrou-se eficaz em redução de proteinúria, 36%, né, então altamente significativo, com baixíssimos aí efeitos colaterais. Nessa linha de tentar também entender HITs, a gente sabe que a amplificação da resposta terapêutica depende de moléculas aí como o BAFF e o APRIL. Isso vai amplificar a síntese de anticorpos anti-IgA deficiente de galactose. Então, também no ano passado, publicados, também saiu no Americano de Nefro do ano passado, um anticorpo contra esse APRIL, teoricamente diminuindo a amplificação da resposta imune. Então, o sibeprenlimab é esse medicamento, um anticorpo monoclonal contra aquela molécula, contra o APRIL, e também mostrou-se um tratamento eficaz em termos aí de redução de proteinúria. E o hit final é a lesão diretamente que acontece lá no mesanjo dos glomérulos. E esse hit final ele é muito dependente do sistema complemento. Apesar que a nefropatia por IgA não é uma doença que consome complemento classicamente, o complemento está muito envolvido. Se a gente pegar casos de IgA, os pacientes que têm IgA depositado e mais C3, mais C4d, esses pacientes vão evoluir de forma pior. Então, é claro que o complemento é muito envolvido na lesão final que acontece. Então aí tem surgido, né, vários e vários medicamentos, né, e esse também publicado há menos de 2 meses atrás, que é o iptacopan, esse é o estudo Aplause, confundi com o outro lá do atrasentan, que ele é o Aligan. Então, o Aplause é o uso do iptacopan. Hoje essa droga, inclusive, já está aprovada, né? Já existe o nome comercial dela, que é o Fabhalta, feito aí pela Novartis. Medicamento aí com uma redução aí de quase 40% na proteinúria. Então, bloquear complemento em IgA faz, logicamente, muito sentido. Assim como você pode também usar outras drogas que bloqueiam complemento. Esse daí é o Avacopan, que faz um bloqueio mais terminal na via, bloqueando aí o receptor do C5a. Outras drogas, por exemplo, poxa, eu não posso usar micofenolato para nefropatia por IgA. Existe um trabalho que mostrou esse benefício e que é o estudo MAN, só que ele é limitado à população chinesa. Eu já fiz em alguns pacientes que foram refratários e eu tive uma resposta moderada. Quando o paciente não responde ao corticoide, quando ele tem, por exemplo, uma proteinúria nefrótica e a gente opta por usar imunossupressor, na ausência de resposta ao corticoide, é um segundo medicamento que eu tenho feito. E, como eu falei lá atrás na membranosa, o felzartamab, que já é usado em membrana, que está para ser usado também em mais larga escala para membranosa. Tem trabalhos também, esse foi apresentado no abstract do Americano de Nefro, também tem possibilidade aí de uso com resultados preliminares, corte ainda pequena de paciente, mas efetivo aí em redução de proteinúria. O resto, pessoal, azatioprina, ciclofosfamida, tacrolimus, rituximab, óleo de peixe, nada disso tem eficácia comprovada. Uma outra droga que tem uma certa eficácia, porque bloqueia lá os toll-like receptors, também diminuindo a resposta imune, é a hidroxicloroquina, mas também com trabalhos menores. Em relação à nefrite lúpica, existem novos guidelines, principalmente por conta do surgimento aí da autorização para uso de duas novas drogas, uma delas aí é o belimumab. Então, o CADIGO, né, de nefrite lúpica fala que para classe 3 e 4, quando a gente vai fazer a indução do tratamento, você escolhe o corticoide com uma dessas três estratégias, ou corticoide com micofenolato, ou com ciclofosfamida, ou no esquema Eurolupus ou no esquema NIH, ou você pode usar o belimumab
associado o micofenolato ou belimumab associado a ciclofosfamida. O belimumab aí entrando como uma terapia tríplice. E esses são os esquemas, como eu falei, de terapia de indução e o uso do belimumab aprovado principalmente por conta da publicação desse estudo, do Bliss Trial, mostrando que é uma droga aí eficaz na indução dos pacientes. Geralmente os casos aí, na prática, usados quando há uma refratariedade ou alguma contraindicação, por exemplo, aí para a ciclofosfamida, certo? Então essas são as orientações aí para nefrite lúpica na fase de indução e na fase de manutenção é sugerido pelo CADIGO o micofenolato e não a azatioprina como terapia de manutenção. Manutenção essa que pode durar de 3 até 4 anos, no mínimo, de tratamento para esses pacientes, certo? E, então, como eu falei, micofenolato, primeira classe, primeira escolha para manutenção. E em casos onde o micofenolato não for possível, a gente pode utilizar a azatioprina, apesar que o micofenolato, mais uma vez falo, deve ser a nossa primeira escolha. Na nefrite lúpica classe 5, a membranosa do lúpus, o que muda é a possibilidade de usar inibidor de calcineurina como terapia inicial para esses pacientes, né? Então, você pode usar micofenolato, ciclofosfamida e também pode usar inibidores de calcineurina, certo? São tanto o tacrolimus como a ciclosporina tem uso aí mais indicado já de início na classe 5. A nova droga, né, que é o valclosporin, né, no estudo Aurora, mostrou aí que existe a possibilidade de uso, principalmente no intuito de você minimizar o uso de corticoide para esses pacientes. E aqui eu trouxe como novidade o consenso da Sociedade Brasileira de Reumatologia para nefrite lúpica, né? Então não vai mudar muito, né? Eles falam que para indução de tratamento a gente pode usar o corticoide associado a uma das 3 estratégias, micofenolato, ciclofosfamida, ou você pode, principalmente essas duas, né? Micofenolato ou ciclofosfamida como terapia inicial. E se você tiver um flare, se você tiver uma recaída, se você tiver uma recorrência, se você usou micofenolato, você troca para ciclofosfamida e vice-versa. Mas se você também não teve resposta, você pode considerar a terapia tríplice, ou com micofenolato e tacrolimus, além do corticoide, ou micofenolato e belimumab. E por fim, se ainda assim você tiver refratariedade, você pode tentar rituximab nesses casos, ok? E essa é a publicação nova do American College of Rheumatology desse ano de nefrite lúpica, e eles já são um pouco mais agressivos, porque eles já estão orientando desde primeira a terapia tríplice, certo? A famosa terapia multitarget, que é o que eu comentei lá atrás, que alguns casos de membranosa estão sendo feitos. Então, para eles, uma terapia tríplice inicial seria corticoide, mais micofenolato, mais o belimumab ou inibidor de calcineurina, ou uma outra alternativa seria o corticoide associado a ciclofosfamida mais o belimumab. Então, eles têm preferido muito essa questão aí de terapia tripla nos pacientes aí para indução de nefrite lúpica. Para terminar, em relação às vasculites, né? Em relação à terapia de indução, você pode escolher rituximab, ciclofosfamida, que é o regime mais usado, e cada vez mais se falando em terapia com as duas drogas, rituximab e ciclofosfamida ao mesmo tempo. E aqueles pacientes que têm disfunção renal mais importante, considerar aí a plasmaférese, mesmo com a publicação recente, teoricamente recente aí do Pexivas, que acabou aí meio que caindo por terra o efeito aí da plasmaférese, né? Quando que a gente vai preferir ciclofosfamida ou rituximab para indução? Rituximab é melhor para criança e adolescente, para mulheres que ainda pensam na questão de fertilidade, adultos frágeis, idosos frágeis, se você precisa tirar o corticoide mais rápido do seu paciente, para doenças em recorrência, e para pacientes que têm a associação da vasculite PR3 positiva. E a ciclofosfamida acaba sendo preferível quando você não puder usar o rituximab ou quando você tiver uma glomerulonefrite já mais grave, com níveis, por exemplo, de creatinina acima de 4.
Então, aqui, como eu falei, esses são dados aí do Pexivas, que não mostrou diferença no uso da plasmaférese, mas a próprio Cadigo de 2023 tem lá um item, se você tiver creatinina acima de 3,5, considere realização de plasmaférese nesses casos. Em relação à terapia de manutenção, aqui a azatioprina entra como uma possibilidade, mas você também pode usar o rituximab para manutenção. O rituximab preferível, então, em doenças de recorrência, adultos frágeis, retirada de corticoide e as vasculites PR3 positivas, e a azatioprina nos pacientes que têm um nível de IgG mais baixo, quando você não conseguiu o rituximab, ou se os pacientes tiverem aí exposição à hepatite B, ok? O trabalho que viu a questão de manutenção de azatioprina e rituximab não mostrou que o rituximab nos pacientes que usaram rituximab como terapia de indução foi superior em relação à azatioprina, em relação à manutenção. Então, se caso você fez a indução do seu paciente com rituximab, é mais interessante que ele fique com rituximab de manutenção desde logicamente que seja disponível. E glomerulopatia é um assunto assim tão interessante que até drogas, né, até doenças que a gente imaginou que nunca teriam tratamento, têm ou estão sendo desenvolvidas, né? Na síndrome de Alport, né, uma doença genética que a gente pensa, poxa, nunca vai ter tratamento. Existe essa droga aí, o Lademirzen, que é uma droga aí que é um anti-RNA mensageiro, que foi desenvolvido numa tentativa de tratar esses pacientes. Não teve resposta clínica nesse primeiro trabalho, apesar da droga ter sido segura em termos de efeitos adversos, e apesar desse trabalho não ter mostrado resposta, foi o primeiro, teoricamente, que abordou esse tema, que tem essa droga, e acredito que mais estudos vão vir, inclusive para essas glomerulopatias de cunho genético. Como toda e qualquer glomerulopatia, eu vou tentar nefroproteger ao máximo meu paciente, isso todo mundo já sabe. Esse é um trabalho do ano passado que compilou os dados aí dos estudos da EMPA e da DAPA nos pacientes com glomerulopatia, e é nítido que seja para IgA, seja para GESF, para membranosa, para nefrite lúpica, fibrilar, todas as glomerulopatias, o uso desses medicamentos te garante uma estabilização ou uma queda lenta da taxa de filtração glomerular, associada aí a uma importante redução de proteinúria. Então, são medicamentos que tem sempre que estar presente aí no nosso arsenal terapêutico. E nessa linha de terapias não específicas, uma possibilidade pode ser até o finerenone, né? Tá para ser publicado aí o estudo FIND-CKD, que está usando o finerenone agora em pacientes não diabéticos, e se a gente for ver, existe aí cerca de 20% a 30% dos pacientes cuja causa de doença renal é glomerulopatia. Aqui estão citados os casos de IgA e GESF, mas tem todas as glomerulopatias no estudo. Então, acredito que quando ele for publicado, fazendo aí uma subanálise específica dos pacientes com glomerulopatia, talvez a gente vai ter aí mais uma droga no nosso arsenal terapêutico para tratar glomerulopatias, visando preservação de clearance e redução de proteinúria. O que a gente vê, por exemplo, nesse trabalho de modelo animal, colocar aí finerenone a um paciente que já usa ISGLT, a um rato, né, que no caso estava usando IEC-SGLT2, você amplificou a sua resposta em preservação de função renal e redução de proteinúria. Então, acho que logo, logo, finerenone acaba também entrando como droga aí antiproteinúrica para glomerulopatias. Pessoal, eu tentei passar o mais rápido possível para não ficar muito maçante. Tentei aí também fazer essa revisão aí de tudo que tem saído aí mais novo, de mais atual aí no tratamento das glomerulopatias. Talvez essa aula no próximo ano vai mudar completamente, frente a tantos estudos que estão sendo publicados. Então, mais uma vez, eu agradeço muito aí a oportunidade de estar mais uma vez falando aqui na sessão clínica da nefrologia do HB. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Fabiano, e pela brilhante palestra. Conseguiu resumir aí todo esse arsenal terapêutico novo e trouxe nova perspectiva aos nossos pacientes com glomerulopatia. Então, vamos abrir a perguntas. Vamos abrir primeiro para os nossos convidados que estão à distância, depois aqui para o nosso auditório. Horácio, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem.
Tá, muito obrigado pela citação do meu nome. Eu acho que eu não exagerei, né, quando eu falei que o Fabiano é um rising star, já está lá em cima, né? O Fabiano dar uma aula dessa é um desafio para qualquer um, né? Eu fiquei pensando aqui, sabe, quando você tem que dar. Eu assisti uma vez uma palestra de uma residente de Porto Alegre, não, de Curitiba, e que ela falou: se você quer afastar os alunos da nefrologia, você dá como primeira aula a aula de distúrbios da água e distúrbios do sódio. Né? Todos eles vão embora, né? Agora eu fico pensando, como dar uma aula dessa, Fabiano, para um quarto-anista, entendeu? Você não pode dar uma aula dessa para um quarto-anista, né? Ele nunca mais vai querer fazer nefrologia, né? Então, como é que você explica a glomerulopatia, o tratamento de glomerulopatia para o aluno que está começando hoje? O que você sugere? Ó, doutor, obrigado aí pelo elogio, pela pergunta. Assim, quando eu dou aula de glomerulopatias, eu tento focar bem menos no tratamento e tento fazer com que ele entenda mais a questão de fisiopatologia, né? Então, assim, por que que acontece uma síndrome nefrótica? Por que que o paciente com síndrome nefrótica tem edema? Por que que ele faz distúrbio de coagulação? Por que que o colesterol dele acaba ficando alto? E eu costumo mostrar um desenho que eu aprendi lá com a professora Marlene de focar muito na questão ali, entenda ali a fenda de filtração glomerular. Por que que a hemácia não sai? Por que que a proteína, mesmo pequena, também não sai, né, por conta de barreira de carga? Como que é feita a lesão? Onde que o imunocomplexo deposita? Porque fica sempre uma dúvida muito grande, o que que é subendotelial, o que que é subepitelial, o que que deposita? E eu tento falar, tentar pegar uma linha assim, meio de professor desses cursinhos assim de medicina, porque realmente é difícil entender. Então eu falo, olha, pessoal, se a gente falar de GESP, a gente tem que lembrar de quê? A gente tem que lembrar de HIV. Se a gente lembrar de membranosa, quais são. Então, assim, tentar pegar alguns links das causas secundárias, que eu acho também muito importante. Tentar que os meninos entendam quais são as três glomerulopatias que sempre consomem complemento. Então, sempre que eu dou aula de glomérulo, eu falei, pessoal, quais são? GNDA, membrana proliferativa e lúpus. Então, a gente tem que. Mas eu tento focar talvez um pouco menos no tratamento e mais nessa questão dos links da fisiopatologia e das causas associadas. Mas realmente é muito difícil. Eu ainda acho que é mais fácil isso do que distúrbio eletrolítico e ácido base, mas concordo com o senhor que é complicado fazer com que eles entendam. Mas, graças a Deus, os meninos que têm aula aqui comigo acabam gostando, ou pelo menos eles fingem muito bem que gostam. Tá bom. Muito obrigado, me ajudou bem. Obrigado, doutor Edson, por nos acompanhar o ano todo e pelas perguntas sempre pertinentes. Mais alguém aí da à distância? Doutor Daniel também, muito obrigado, está sempre Ah, eu presente. gostaria de fazer uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Parabéns, Fabiano. Foi uma aula excelente, né? Mais uma vez. Eu queria fazer algum comentário e queria saber a sua opinião. Nós temos visto atualmente a população cada vez mais idosa e pacientes com 70 anos abrindo quadro de podocitopatias, de nefropatia por IgA, e isso tem mudado muito a nossa forma de entender essas glomerulopatias, né? Habitualmente já são pacientes fragilizados, que já têm doença renal crônica, e muitas vezes abre com quadros nefróticos extremamente graves que a gente acaba ficando um pouco limitado em termos de tratamento, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu, particularmente, tenho tentado fazer o máximo de bloqueio e, se não responder, tento usar um pouco de ciclofosfamida, que habitualmente eles não toleram inibidor de calcineurina pela própria insuficiência renal já instalada. E, às vezes, quando eu consigo, o rituximab. E outra coisa que eu queria só fazer um comentário também é em relação a essa quantidade de drogas que tem surgido atualmente, mas, infelizmente, isso acaba sendo uma realidade um pouco distante, né? Porque os preços são extremamente fora da nossa realidade, né? Os inibidores de endotelina são preços assim, exorbitantes. Então, não sei se a gente tem que talvez focar mais em nefroproteção, justamente nesses casos mais complexos, que a gente sabe que essas novas drogas, o acesso vai ser muito restrito quando houver esse acesso, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, a sua experiência sobre isso também.
Obrigado, doutor, pela pergunta. Ó, em relação a custo, é um absurdo mesmo. O Iptacopan, um mês de tratamento é US$ 10.000, né? Eu estava lendo no portfólio ali da Novartis, nos sites, então realmente é muito caro. Eu sempre tento para esse perfil de paciente o máximo de nefroproteção possível. Já tenho usado finerinone, é uma droga que, se o potássio me permite, eu vejo ela com um potencial muito grande para ajudar a reduzir proteinúria, para ajudar nesse perfil de paciente. Em relação à população idosa, uma outra coisa que a gente tem visto também, muitos pacientes aí com gamopatia monoclonal de significado renal. Então, uma coisa que eu também sempre tenho feito no meu ambulatório, proteinúria maior que 1 grama em pacientes com mais de 50 anos, é eletroforese de proteína na urina de 24 horas, acabar com aquele conceito que só eletroforese no sangue vai resolver. A gente, quando coloca a de urina junto, a positividade salta de 60% para 93%. Então, essa semana mesmo fizemos um diagnóstico aqui de um paciente com proteinúria encaminhado por nefropatia diabética, mas que não batia, pouco diabetes para muita proteinúria, eletroforese de proteína na urina de 24 horas, mais de 2 gramas aí de pico em gama. Então, a gente tem que pensar nessas entidades, né? Rituximab é difícil ter aqui, até para paciente de convênio, tá bem complicado conseguir esse medicamento. E assim, ciclofosfamida para alguns pacientes com essas glomerulopatias, principalmente quando há perda de função renal, né, associada, né? E a gente sabe que hoje é muito difícil dar corticoide em população idosa, né? Então a gente vai manter corticoide para esses pacientes, a gente vai ter muitos e muitos efeitos colaterais. Então, sempre que a gente puder minimizar a corticoide para essa população mais idosa, eu acho que talvez seja o mais certo para a gente estar fazendo. Obrigado. Muito obrigado também, Daniel. Próximo, alguém mais? Doutora Elizabeth Dyer. Eu não vou aparecer porque eu não estou podendo aqui, senão a internet cai. Primeiro, parabéns, eu até escrevi aí. A sua revisão foi completíssima. A gente esteve na Mayo Clinic, o Daniel estava até lá, e assim, você não deixou a desejar, você realmente pegou tudo que tinha sido mostrado lá, né? Aí quando ele coloca, não, mas aí se for um interno, né, ou um residente que recém chegou, residente da clínica médica, com certeza esse não é o nível para eles, claro, e você já justificou perfeitamente, né? E a outra coisa que eu reforço aí é justamente o valor dessas novas drogas. Então, o que a gente está usando realmente hoje são essas que a gente tem mais acesso na tentativa de baixar a proteinúria, né? Se a gente conseguir baixar a proteinúria e ter uma resposta da proteinúria, isso já é muito bom. A IgA é que ela é mais, né? Assim, a evolução já é mais grave no ponto de vista de redução de proteinúria. Porque se tiver 1 grama de proteinúria, a gente já tem que se preocupar, né? Diferente do amembranosa. Então, eu acho que são esses destaques que a gente tem que sempre estar mostrando, né, para o residente, de nefro, e para quem lida com isso aí, e não é do meio acadêmico. A gente pega muito paciente que está por aí, com nefrologistas que não são do meio acadêmico, que não tem essa leitura, e acaba esse paciente perdendo função renal, né? Então, esse é o problema maior que eu vejo. Mas, Fabiana, assim, dúvidas não tenho, eu vou ter que assistir de novo essa aula, já assisti na minha clínica, vou assistir de novo, porque é muita informação e a gente tem que digerir isso aí, viu? Mas, parabéns, foi excelente sua apresentação. Obrigado, doutor. E só reforçando uma coisa, o não conhecimento de glomerulopatia acaba sendo, assim, um grande problema. Já peguei aqui paciente de colega nefrologista da cidade usando dose full de corticoide para uma nefropatia por IgA com 8 meses usando. E não houve desmame, porque também a proteinúria não abaixou tanto, e foi seguindo dose, e o paciente já tinha tido pneumonia, já estava com uma erisipela grave no momento da consulta, dislipidemia, face com xingoide. Então, assim, é um assunto que não é dominado por muitos.
apesar que muita gente põe a mão e fica com aquela história que é dar corticoide, e na verdade não é só o corticoide, a gente tem que tentar se manter o máximo atualizado, mesmo com a indisponibilidade de drogas. Eu sei que até alguns colegas de Goiás ou de BH aqui estão até tentando, por exemplo, para nefropatia por IgA, mandar manipular a budesonida entérica, né? Tentando simular, usar aquele antigo entecorte que era usado aí para a doença de Crohn, mas que hoje também não é mais produzido. A gente no Brasil, a gente tem que dar os pulos, porque para a gente conseguir esses medicamentos, para a gente conseguir um Nefecon da vida, eu acho que ainda vai demorar um pouco para todos os pacientes que precisam. E IgA, eu tenho visto muitos pacientes com proteinúrias nefróticas, aquela história que IgA é uma proteinúriazinha leve, 1 grama e meio, hematúria. Tem alguns casos de nefropatia por IgA com proteinúria nefrótica, e esse perfil de paciente é muito difícil de responder. Não sei se vocês aí na prática clínica de vocês estão percebendo um pouco dessa mudança aí de fenótipo de apresentação clínica. Isso, exatamente. Muito obrigado, doutora Elizabeth. E eu queria fazer duas observações, considerações. Primeiro, que eu falava que eu não queria encerrar minha carreira só dando corticoide e ciclofosfamida, né? E então, hoje eu fico assim extasiado com a quantidade de disponibilidade de drogas que virão aos poucos, mas pelo futuro. Eu vi uma palestra do Dr. Renato Monteiro, que ele é um grande pesquisador de IgA, ele é aqui de Araçatuba, conhecemos ele desde no início da trajetória dele na França, e ele teve a felicidade de Bom trabalhar Berger, com né? o Berger, e ele dizia o seguinte, que o Berger, quando ele descobriu, ele não acreditava em vários eventos do desencadeamento dessa patologia. Então, essas drogas novas, embora inacessíveis hoje financeiramente, ela trouxe um entendimento da fisiopatogenia, enriqueceu muito o entendimento da fisiopatogenia dessas doenças glomerulares, né? Antes, a gente não entendia e não dava valor a uma série de sinais que ocorriam nessas patologias, e hoje não. Hoje vocês viram na IgA a riqueza é uma patologia de imunopatologia evidente, né? Então, esse conhecimento mais forte das glomerulopatias, tanto também na membranosa também, né? Então, eu tenho, assim, esperança que o entendimento disso, esse fascínio das glomerulopatias que todo nefrologista tem, não interessa qual área que ele vai, ele, quando faz nefrologia, ele fica fascinado com as glomerulopatias, isso vai aumentar. Eu sou otimista, eu acho que vai aumentar a atração dos clínicos em fazerem a especialidade e não só vendo a vertente das UTI, vertente da urgência, da diálise, do transplante. Vamos abrir, cabe mais uma pergunta aqui para o nosso auditório, se alguém quiser, porque nós estamos chegando no limite. Oi, doutor, muito obrigada pela aula, foi excelente. Acho que para os alunos e para os residentes, uma aula dessa vale ouro. Só para pontuar que você falou do rituximab, né? Aqui a gente está tentando ter uma experiência nas podocitopatias com corticodependência. A gente acaba usando bastante rituximab para poupar corticoide e a resposta está sendo bastante boa. Talvez o que a gente precise entender melhor agora é de quanto em quanto tempo repetir o rituximab, porque não tem, né, um guideline específico. A gente já tem alguns que depois de 6, 8 meses acabaram recidivando doença, mas que com uma nova dose responderam novamente. Então, de quanto em quanto tempo manter, né, o tratamento para evitar recidivas? É isso mesmo. E outra consideração que eu ia falar, que é um consenso hoje também, que o corticoide a gente tem que usar baixa dose e por pouco tempo. Até na vasculite hoje está claro, uma doença muito grave que a gente tem que usar. Não trouxe benefício nenhum usar corticoide de altas doses. Então, eu acho que temos que tomar cuidado e usar menor dose por menor tempo, né? E esses protetores da função renal que foram sendo incorporados nos têm ajudado bastante também na progressão da doença.
Mais alguma pergunta? Então, Eu só queria. Fabiano, pode falar, Abraço. Edson. Não, só queria dar já que acabaram as perguntas, né? Só queria dar um depoimento. Sabe que eu conheci essa sessão quando eu tive Covid grave, né? E vocês fizeram aquele vídeo, né? Falando da creatinina, eu fiquei, a Maria Alice me chamou para falar sobre a história. Eu já falei 3 vezes a história da nefrologia, a história da diálise e a história do Xeno. E eu fiquei viciado nessa sessão, inclusive ela é na mesma hora da minha sessão, e eu fujo da minha sessão para vir para casa, que eu moro em frente, para assistir a de vocês, né? Qualquer dia eu vou ser expulso lá do Pedro Ernesto. Mas uma vez eu listei, vocês já fizeram mais de 100 sessões. Isso foi a única coisa boa da Covid, né? Foi justamente possibilitar essa nossa integração, né? Quantas dessas sessões estariam perdidas, né? Estão todas gravadas e a gente pode rever a hora que quiser, né? Então eu quero dar um parabéns para a Maria Alice, né? Que ela é a organizadora maior dessa sessão, e o Fabiano também, quando eu assisti algumas aulas dele, eu perguntei se eu poderia disseminar as aulas dele, e ele imediatamente não só me mandou aquela que eu pedi, como todas as outras que eu também passei para todo mundo. Então, essa disseminação do conhecimento é uma coisa fundamental. Eu queria agradecer a São José do Rio Preto, né, que me possibilitou assistir todas essas sessões, e ao Fabiano, nossa Rise Star da nefrologia aí. Bom Natal a todos, feliz Ano Novo. Muito obrigado. Então, em nome da disciplina de nefrologia aqui do Hospital de Base e da Unfarm e FAMERP, agradecer novamente a Fabiana, a todos os que nos acompanharam, a todas as centenas de reuniões já estão disponíveis, e que essa sessão, como o Edson disse, ela está incorporada à nefrologia brasileira, e essa é a forma de fazer, disseminar o máximo possível e trazendo aulas como a do Fabiano aqui. Desejar a todos um Feliz Natal, um 2025 saudável, com alegrias e sucesso a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Um abraço. Valeu demais. Muito obrigado a oportunidade, e vou disponibilizar depois a aula lá no grupo do WhatsApp dos residentes aí. Fiquem à vontade aí para repassar ela também. Obrigado. Um abraço, pessoal. Um abraço.